Está começando o programa Neuras aqui na Central TV. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós teremos um bate-papo especial sobre alto desempenho. Mas quero apresentar aqui já a minha companheira de bancada, Júlia Stresk. Seja bem-vinda. Obrigada, Shimon. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos no Neuras. E mais uma vez eu estou aqui quase sem voz. Aliás, isso tem sido muito comum ultimamente. Mas hoje nós temos o grande prazer de receber aqui conosco a professora Everly. E nós vamos falar sobre carreira, Shimon, sobre desenvolvimento de carreira, sobre gestão de carreira e com uma das pessoas que é a maior especialista, a maior autoridade em carreira aqui conosco. E ela vai nos contar um pouquinho por que é que muitas das pessoas, elas vão aqui, vão ali, estudam e muitas vezes a carreira não desenvolve. Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm estratégia para seguir as suas carreiras, o seu desenvolvimento para chegar onde elas querem. Fala-se muito em alto desempenho, né, professora? Seja bem-vinda. Obrigada, muito prazer. Obrigada pelo convite. Que legal. Hoje nós vemos todos os dias na internet, potencialize o que você tem, alto desempenho. Tudo bem, mas como eu atinjo esse alto desempenho? A professora Everly, ela tem uma frase, é o que ela usa muito, e o que ela traz em todo o contexto dos treinamentos dela, que é potencialize a sua potência. Quando nós ouvimos isso, ele parece um pleonasmo, mas quando ela nos explica, fica assim muito claro o erro que todos nós cometemos ao não potencializar a nossa maior potência. Vamos esclarecer isso. Vamos entender o que é isso. O que seria isso, né? Potencializar a sua potência. Eu já imagino, alguma coisa eu devo ter que pode ser mexida, né? Sim. Na verdade, quando eu criei esse conceito, né, e é o nome da minha empresa, Potencialize Sua Potência, eu trabalho com o conceito de que todas as pessoas, elas têm uma potência, né? A gente já nasce com uma potência e ao longo da nossa vida a gente vai perdendo a conexão com essa potência, que é aquilo que a gente faz de melhor, que é a união de uma série de coisas. A potência da pessoa tem a personalidade, tem os conhecimentos, tem a experiência, né? E como eu trabalho com o desenvolvimento de soft skills, eu acredito que a soft skills ela vem e potencializa aquilo que as pessoas já têm. O que é soft skills? De repente quem está acompanhando não sabe. Isso, as soft skills elas são as habilidades, os comportamentos, habilidades comportamentais, né? Então aqui a gente está falando de habilidades interpessoais e intrapessoais. A gente se conhecer, a habilidade de se comunicar, a habilidade de cuidar do próprio tempo, da autogestão, né? Tudo isso são habilidades que nós chamamos hoje de soft skills. E essas habilidades são identificadas de alguma forma. Essas habilidades a gente já está adquirindo desde o dia que a gente nasceu, né? Porque, por exemplo, a comunicação. A gente, desde pequeno, a gente aprende a se comunicar. Mas chega um determinado momento da nossa vida, da nossa carreira, e a gente pode perceber que a nossa comunicação não está nos ajudando, não está nos auxiliando. Não está fluindo mais. A gente quer. Exatamente. Então aí quando a gente vai desenvolver a nossa comunicação interpessoal, a gente está potencializando algo que a gente já tem, né? Então a gente está melhorando a nossa potência. Então vem daí esse conceito do potencialize a sua potência, né? Você tem algo que é seu, que é único, que é autêntico, e quando você desenvolve as soft skills, você consegue potencializar isso que você já tem. Então primeiro nós identificamos as nossas qualidades, as nossas habilidades, seriam habilidades, né? E aí precisamos aperfeiçoá-las a um nível aí que nós podemos vislumbrar no mercado de alto desempenho. Onde você coloca o que você tem de melhor a seu favor. Isso. Eu não gosto muito do conceito do mercado de alto desempenho, porque não é muito o que eu trabalho no contexto das soft skills, né? Eu acredito que quando a gente tem alto desempenho é porque dentro da gente a gente está num processo de equilíbrio emocional. O alto desempenho vem do equilíbrio emocional. Que legal, então, que bacana. Eu acredito muito que a gente vai ter um desempenho cada vez melhor na vida
quando a gente está trabalhando com a nossa inteligência emocional, que também é uma soft skill. Porque primeiro que para você desempenhar a sua potência, né, você potencializar a sua potência, você precisa se conhecer. Isso. Então o autoconhecimento vem primeiro, e é um problema, porque a maioria das pessoas não se conhecem. Isso. Não sabem das suas limitações e das suas potencialidades. E aí é um trabalho de descobrimento, né? Isso. Quando que isso deve começar? Quando que a pessoa deve se conscientizar de que, bom, tá na hora de eu me autoconhecer, porque a gente não se conhece. Isso vai depender muito do momento da pessoa, né? Em geral, as pessoas, elas vêm me procurar para potencializar a sua potência quando elas estão tendo a ciclicidade, né? Ou seja, quando os problemas na vida delas se repetem com muita frequência. Isso dentro do contexto profissional. Então, por exemplo, ela acaba sendo demitida sempre pela mesma questão, né? A gente fala, né, que as pessoas são contratadas pelas hard skills, que são as habilidades técnicas, e demitidas por conta das suas soft skills, né? Que é a falta de saber lidar com o emocional, com as outras pessoas, e assim por diante. As habilidades emocionais. Então, quando isso passa a ser corriqueiro no seu desenvolvimento, na sua vida, vamos colocar profissional, e até em relacionamentos, isso pode ser aplicado. Né? Isso. E isso é um indicador de que ela está trabalhando em desacordo com as suas melhores habilidades? Esse é uma indicação de que talvez ela não esteja aproveitando tudo aquilo que ela pode entregar, né? Que é o que a gente chama do potencial, né? Toda a sua potência. Exatamente. Então, mas é uma percepção muito, muito íntima, assim, sabe? Quando a pessoa vem me procurar é porque ela está num grau de insatisfação muito grande com aquilo que ela está fazendo. Às vezes, não necessariamente ela está tendo um retorno negativo do externo. Talvez essa insatisfação ainda não está trazendo, exatamente, não está trazendo o retorno negativo, não está trazendo prejuízo. Isso. Mas ela internamente já está sentindo esse prejuízo. Ela já está se sentindo insatisfeita. Agora, uma curiosidade, tem uma faixa etária de pessoas que têm essa percepção e te procuram? E é mais mulheres ou mais homens? Sim, hoje o meu público ele está muito concentrado em mulheres. Olha né? só. As mulheres elas têm a tendência a se conhecer, a se buscar mais, né? Então, não sei, talvez por isso que a acho que também são mais desafiadas. Também tem muito mais questões para trabalhar, né? Mas são mulheres na faixa dos 35 aos 45 anos, né? Que é quando a mulher chega no momento da carreira dela em que ela começa a refletir mesmo tudo que ela já construiu, se é isso que ela quer para o futuro, se ela está no lugar certo, se ela se percebe entregando todo o seu potencial. E isso vem de encontro com um dado nacional, que é um país majoritariamente cristão, onde as famílias acabam se formando mais cedo do que em outros países, é cultural. E a mulher, nessa idade, 35 aos 45, geralmente já teve um casamento, já tem até filhos, e aí ela passa a se preocupar com ela. Sabe por quê, professora, que eu falo isso? Porque eu convivi com mulheres, até da família, que cuidaram a vida toda da família, do marido. Aí houve um divórcio e ela ficou seus 20, 30 anos fora do mercado. Ela simplesmente o histórico de profissional dela desapareceu. Sim. Ela não tem isso. Há um apagão. Há um apagão. Exatamente, há um apagão. Por quê? A falta da percepção de que, eu tenho que cuidar, além de eu cuidar de todos que estão à minha volta, que já acaba sendo um ofício da mulher. Veja, mais uma coisa, né? Porque a mulher, ela cuida dela, dos filhos, do marido, muitas vezes, né? Da casa. Tem mulheres que cuidam dos negócios da família, né? E aí, nesse caso, a mulher que não se preparou, ela teve um apagão na sua vida. É que não é que ela não se preparou, né? Porque é muito mais fácil para as mulheres abandonarem as suas carreiras para entrar na indústria do cuidado, que é essa, a indústria do não remunerado, exatamente, né? Aonde ela se dedica ao cuidado de pessoas da família, dos filhos, depois dos pais idosos, né? Normalmente cabe à mulher isso.
Eu sempre digo para as mulheres, né, mesmo que o seu trabalho neste momento não seja um trabalho que te dê tanto retorno, que talvez numa avaliação parece que é melhor você ficar em casa cuidando, né? A gente tem que entender que a carreira é um processo de construção. Então, assim, cada trabalho que a gente vai tendo, vai criando ali um padrão, ou vai criando uma linha onde você está construindo uma carreira. Então, quando a gente abandona a nossa carreira lá no início, quando o trabalho ainda não é tão significativo, a gente perde a chance de fazer esse processo de construção, né? Mas nunca é tarde. Eu sempre digo para as mulheres todas, né? Fazer transição de carreira não tem idade, a gente pode mudar a hora que a gente quiser, a gente pode voltar para o mercado de trabalho a hora que a gente quiser. Possível. É possível. A gente sabe que vai ter que enfrentar muitas dificuldades, né? E aí a gente vai ter que trabalhar com elas. Mas eu acredito que em qualquer momento a pessoa pode retomar a sua carreira na mão. Geralmente eu observo as mulheres, né? Quando há um divórcio, às vezes ele pode ser amigável ou não, uma separação ou um encerramento de ciclo. A mulher ela busca se transformar. Em algum momento ali ela vai e fica maravilhosa. Ela faz um tratamento estético, ela arruma o cabelo, ela muda a roupa. Aí eu já ouvi maridos falando, quando ela estava comigo, ela não era desse jeito. Já ouvi maridos falando. Mas ela não era desse jeito justamente porque estava com ele. Exatamente. Ele não compreendeu que ela não era daquele jeito porque ela estava com ele. Exato. Só que, veja, muitas vezes isso só fica no plano do visual, do físico. E a carreira, ela é um pouco negligenciada, né? Não é uma questão de uma negligência, né? Vai depender muito dos recursos que a mulher tem ali para retomar esse processo. Porque muitas vezes, sim, se ela não terminou um curso superior, se ela não tem experiências profissionais, ela voltar, né, para o mercado de trabalho. As habilidades emocionais, né? As habilidades emocionais para voltar, se ela não tem uma ajuda para ela buscar o mercado, né, novamente, e principalmente buscar essa orientação no sentido da gestão de qual caminho seguir, que é o que a professora Everly faz, que é uma das principais vertentes do trabalho da professora Everly. Sim, eu trabalho muito com a ideia de que carreira é uma estratégia, né? Eu acho que tem poucas coisas na nossa vida que a gente tem tanto controle como a gente tem da nossa carreira. A gente pode escolher onde estudar, a gente pode escolher aonde trabalhar, a gente pode escolher. A gente pode olhar para o mercado e dizer assim, não, a gente não tem escolha. Sim, a gente tem uma escolha, né, que é o de direcionar o que a gente precisa. Então, se nesse momento você se sente sem escolha, você precisa montar uma estratégia para chegar no momento onde você possa, de fato, fazer a escolha que você quer, né? Então, é sempre um processo muito estratégico de olhar para o mercado, olhar para as suas potências, se preparar para tendências, né? Eu sempre trabalho com o conceito, com os meus mentorados, com os meus alunos, de que a gente se prepara para as coisas, né? Então, isto é estratégia. A gente está sempre se antecipando a coisas que vão acontecer para que quando elas aconteçam, a gente já tenha o diferencial. E isso é uma novidade na nossa cultura, porque nós vamos só resolvendo as coisas a um prazo imediato, né? Isso. Vou casar, casei. Vamos ter filhos, temos filhos. Mas não há essa preparação a longo prazo. Planejamento estratégico. Mas quem é que imagina um dia que a tua rotina vai mudar? Nós não somos programados para isso, né? Nós não somos programados para entender que nada dura para sempre. Então, quando a gente casa, esse amor vai durar a vida toda. Ou quando a gente casa com um emprego, esse trabalho vai durar a vida toda. E nós simplesmente nos esquecemos de que todo ciclo tem um fim. E o que é mais genial é que o seu papel... Aí já entra até um papel social, de ajudar as pessoas a encontrarem um momento e se refazerem nessa mudança de ciclo que geralmente machuca. E ao contrário, a se preparar para que essas rupturas aconteçam sem machucar. Preparar estrategicamente para que haja o caminho para que essas rupturas aconteçam sem machucar. É muito interessante quando isso. Nós não temos perspectivas, por isso que dói. Porque se você tem perspectiva, não dói, é só mais um ciclo que se fechou. Isso. Eu sempre falo, né, que quando a gente se identifica demais com os
os nossos papéis profissionais, vai ter a dor, né? É o apego. E quando a gente está falando de carreira, a gente não pode se colar a um cargo, a uma função, porque tudo é passageiro, tudo vai mudar, né? Então, assim, se eu digo, eu sou isso, eu sou um líder, eu sou um chefe, eu sou um CEO, quando eu perco essa função, eu perco um pouco da minha identidade. E é aí que dói muito, né? As pessoas, quando estão em grandes empresas, eu já fui do corporativo e eu sei como é isso, a gente tem como sobrenome o nome da empresa. É verdade. E aquilo para nós um processo de identificação. Então, tá eu não sou aquela pessoa, exatamente. E a gente não é aquela pessoa, a gente está naquele cargo, né? E aí, quando a gente sai da empresa e que a gente percebe que a empresa segue sem a gente, dói muito. Aí que dói mais. Dói mais, porque a gente se sente substituível. Poxa, estão lá. Primeiro a gente pensa, o que eles farão? O que eles vão fazer sem mim? Né? A gente tem o nosso ego, né? Porque a gente se sente tão importante. Depois a gente vê o negócio funcionando e fala, ingratos! São os ingratos. Mas o que a gente tem que pensar, gente, quem estuda um pouco de RH sabe, né? Os cargos, eles são formatados para serem substituídos. Não tem como, eu não posso querer ter uma pessoa num cargo que só a pessoa corresponde àquela função, né? Então, quando a gente formata cargos em que a gente tem ali políticas e coisas que a pessoa precisa fazer, já com a ideia de que a gente vai substituir, de que outras pessoas vão entrar no mesmo cargo. Então, o cargo continua, as pessoas vão mudar, né? A gente tem sempre que entender isso. Então, assim, o fato da gente ser, sim, substituível dentro do contexto empresarial não quer dizer que nós somos descartáveis. Exatamente. É aí que a gente entra nessa sensação. Eu sou descartável. Não, amor. Você vai ser substituído dentro deste contexto, mas isso não tira em nenhum momento todo o seu valor. Então aí entra a riqueza da inteligência emocional. Isso, entra a riqueza da inteligência emocional. É o que falta nos profissionais, né? E professora, como uma pessoa que está concluindo a sua faculdade, saindo nesse momento do ensino de graduação, tendo em vista que os profissionais liberais, como medicina, odontologia, não têm nos seus currículos gestão de carreiras e muito menos gestão de consultórios. Como esse profissional ele pode fazer, desde o momento que ele sai da faculdade, ele construir a gestão da sua carreira? Como esse profissional pode fazer isso? O ideal seria que buscasse essa capacitação, né? Dentro de alguns contextos universitários, a gente já vem se preocupando com isso, em oferecer para o aluno. Eu mesma leciono a disciplina de gestão de carreiras, que é uma disciplina aberta dentro da universidade, ou seja, vários cursos podem fazer, está alocado num curso específico, mas todos os cursos podem fazer. Também leciono a disciplina de liderança, que é uma disciplina, né, que tem esse intuito. E também a gente está oferecendo algumas disciplinas para capacitação do profissional autônomo, né? Essa pessoa que vai ser a sua própria empresa. Porque, veja, esses dias nós entrevistávamos uma outra professora, que é a nossa colega aqui, a Paola Hauser, na área de contabilidade, e ela se formou, mas ela falou assim, eu me formei, eu aprendi, mas eu não sabia ser a própria empresa. Isso não me é ensinado, né? E é algo muito importante, porque isso garante a independência. Sim, hoje os profissionais eles precisam entender que independente deles serem CLT ou não, eles precisam ter o perfil de uma pessoa que gerencia a sua carreira como uma empresa, né? Todos nós somos marcas e as redes sociais, elas deixaram isso muito claro, né? Nós podemos nos tornar marcas pessoais. E de muito valor. De muito valor. Então, esse processo desse aprendizado, ele ainda é um pouco novo, né? Mas a tendência é que ele cresça cada vez mais, que as pessoas procurem pessoas, né, como eu que faço mentoria de carreira, que as pessoas procurem a qualificação de se tornarem uma empresa individual, uma empresa, né, uma pequena empresa, uma microempresa, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, não, mas eu não quero ser um empresário, eu não quero gerenciar muitas pessoas. Mas independente disso, né, ela tem a carreira dela para gerenciar e isso também é um processo, né? E isso não é ensinado, não dá tempo. Inclusive eu gostaria que a professora, que é muito experiente na área, né, muitos anos lecionando,
faz parte de uma grande organização, que é a PUC, né? Então tem essa experiência. Porque, como que funciona? Na grade curricular não há tempo hábil para ensinar isso já na graduação? Então, na PUC a gente tem feito, né? Na PUC a gente já tem muitas disciplinas de soft skills e muitas disciplinas, né? A gente tem um eixo que é de formação empreendedora, onde a gente tem muita capacitação para quem quer se tornar empreendedor, para quem vai se tornar a sua própria empresa e assim por diante, né? Mas isso nos currículos, professora? Dentro dos currículos dos cursos de graduação. Dentro dos currículos. Isso é muito novo. Isso já é, assim... É uma inovação da PUC, né? Isso, é uma inovação da PUC, mas já é uma exigência do mercado, né? Que já vem há algum tempo. E também na nova grade do ensino fundamental e do ensino infantil, que é a nova BNCC, esses temas também já são obrigatórios. Desde 2020. Tem um projeto dentro do ensino fundamental e ensino médio que eles chamam projeto de vida. Que é mais ou menos isso, essa questão da gestão da carreira, da gestão do que a pessoa quer, o que ela vai estudar, né? Isso tudo é muito novo. É muito novo, veja, muito 2020, quer dizer, nós temos várias gerações que não tiveram essa oportunidade. Que não tiveram. E assim, a minha geração, né, é daquela geração que os pais diziam, estuda que vai dar tudo certo. Sim, era um conto de fadas, né? Estuda que vai dar tudo certo. Não, e estuda, vai ser doutor, vai fazer um curso que... Sim, vai fazer as tradicionais. E quando hoje não são mais as tradicionais que trazem um resultado, não são mais as tradicionais que estão aí fazendo com que as pessoas tenham uma grande realização, não é verdade, professora? O que a gente vai perceber, o que a gente sabe hoje, né, é que grande parte das carreiras que vão existir daqui 10, 15 anos a gente ainda não conhece. Esse é o cenário hoje dentro do contexto educacional universitário. A gente está formando pessoas para um mercado de trabalho que vai demandar funções que nós não sabemos quais são, né? E hoje, com um nível de interdisciplinaridade muito grande, a pessoa precisa ter muitos conhecimentos oriundos além do seu conhecimento da área. Então, assim, tecnologia é um conhecimento que todas as áreas vão precisar ter, porque todo mundo vai ser impactado por um processo de digitalização, né, de informatização, de robotização. Então, esse é um conhecimento que todas as áreas vão ter que ter. O conhecimento das soft skills, o domínio, né, das suas habilidades comportamentais, todas as áreas vão ter que ter. Então, assim, a gente está hoje, dentro do contexto educacional, num processo constante de adaptação, de mudança, de tentar prever o que está vindo para preparar esses alunos que estão saindo agora, né? Mas a gente já sabe que o conceito é o do lifelong learning. A gente vai continuar estudando para o resto da vida, né? Não existe mais hoje a possibilidade de eu parar de estudar. Antes a gente tinha algumas pessoas que seguiam uma carreira mais próxima da acadêmica que continuavam seus estudos, né? Então saíam de graduação, iam para mestrado, iam para doutorado, PhD, enfim, faziam essa trajetória acadêmica. E hoje o profissional, ele pode fazer essa trajetória acadêmica tradicional, mas o fato é que ele vai ter que estudar o tempo todo em vários tipos de curso, cursos livres, cursos rápidos, cursos que complementam, né? Então, a gente vai ter aí um processo contínuo de adaptação. E aí, por que as mulheres de 35 e 45, né, é o público que está voltando? Porque hoje está sentindo necessidade disso tudo que nós já estamos discutindo com os alunos de 20 anos, né? Então, estes alunos, de alguma forma, em alguns contextos educacionais, já estão saindo com um pouco de conhecimento a respeito desse assunto. Mas quem saiu antes... não tem, né? E hoje está sendo cobrada, a pandemia veio e colocou na nossa cara que a gente não tem as soft skills. Eu, quando abri o meu canal, né, em 2019, eu falava de soft skills, as pessoas faziam cara feia, mas o que é isso, né? E aí veio o que é soft skills? Exatamente, aí veio a pandemia, onde as pessoas tinham que ter autogestão para estar em casa, inteligência emocional para tudo que estava acontecendo, comunicação para poder continuar esse processo dentro do digital. Então, as pessoas, elas foram impactadas diretamente
por esta falta das habilidades, né? E aí começou essa busca. Então, no final de 2020 já todo mundo sabia o que era o assunto que eu falava. Não, e todo mundo falando em Zoom, Skype, em câmera e fazendo suas próprias transmissões. Saber lidar com a tecnologia também é um desafio nessa área? Sim, também é. Porque aqui nós temos outras questões, né? Por exemplo, aquilo que eu estava falando, eu tenho muita facilidade em dar aula e tal, mas às vezes ainda quando eu sento na frente de uma câmera eu ainda travo, né? Porque é um outro contexto de comunicação. Eu sou formada em publicidade e aí dentro do meu contexto era para eu ficar atrás das câmeras, né? Exato. E aí o ficar em frente às câmeras é um contexto muito emocional. Totalmente novo. A pessoa tem que ter um domínio muito grande do seu emocional para poder conseguir fazer, né? Então, sim, o digital nos trouxe... E aí, assim, não falo necessariamente a habilidade tecnológica, né, que precisa, mas a habilidade emocional de lidar com tudo isso, né? Eu acho que o grande boom, assim, da questão da pandemia foi a gente conseguir lidar com todas as mudanças que estavam acontecendo, né? Com o medo, com a ansiedade, com tudo isso que estava permeando aquele cenário. Não era só uma questão de se adaptar a tecnologias, né? Era se adaptar a tecnologias num cenário de muito medo, de muita ansiedade, de muita apreensão. Então, e tendo que, né, conviver com familiares dentro de casa, todo mundo junto, a gente não tinha casas preparadas para isso, as crianças enlouquecidas dentro de casa, quem tem criança pequena, né, perdeu muito concentração, muito foco. Então, acho que o contexto todo da pandemia e da gente ter ficado em casa trouxe à tona, assim, essa percepção do que é que a gente precisa desenvolver. E uma necessidade de avanço. Isso. Né? As pessoas, muitos profissionais, acabaram percebendo, eu preciso avançar, mas não sabem para onde. Para onde? A minha pergunta vem exatamente daí. Essa pandemia fez com que muitas pessoas, professora, sentissem a necessidade de fazer uma verdadeira gestão de carreira e gestão das suas próprias vidas? Sim. Sim, no contexto das soft skills, né? Então eu tive muitas mentorias nesse período de pessoas que não estavam conseguindo se adaptar, não estavam conseguindo se organizar, tinham muita dificuldade de dar conta desse processo casa-trabalho, né? Tudo junto. Então eu acredito que a pandemia ela foi o estopim, assim, ela trouxe à tona para as pessoas aquilo que elas precisavam já desenvolver. Talvez dentro do contexto do trabalho isso já estava um pouco nítido, mas para elas talvez não estivesse tão claro, né? Então, eu acho que foi nesse contexto que essas habilidades se tornaram mais procuradas, né? Porque essa pandemia nos obrigou a todos a olhar no espelho, necessariamente, né? Isso. E isso fez com que, porque pessoalmente as pessoas tiveram que olhar para as suas vidas e tiveram que também olhar para as suas carreiras. Isso. E aí aconteceu um fenômeno, né, muito, muito interessante no pós-pandemia, que a gente não pode dizer ainda pós-pandemia, né, a gente não sabe, mas quando a gente começou a retornar, isso foi um movimento nos Estados Unidos que está sendo chamado de grande resignação e que aqui no Brasil isso também está acontecendo, ainda que num cenário político e econômico super desafiador que nós estamos hoje, né? Que é o das pessoas, quando voltaram para suas rotinas, não verem mais sentido naquilo que faziam. Então isso está acontecendo muito, né, nos Estados Unidos, muita gente pedindo demissão e no Brasil também, sem perspectiva de ter outro trabalho. Então assim, não é uma troca, né? É o simplesmente, eu não quero mais isso. Não quero mais. Eu não quero mais. Porque tiveram experiências diferentes de vida na pandemia, né? Então, puderam perceber que poderiam estar mais em casa, que poderiam ter uma rotina um pouco mais leve, menos estressante, sem muito trânsito, sem muita cobrança de onde você está, onde você vai, ou não sei o quê. E veja, nós trabalhamos muito na pandemia. Porque nós mudamos por forte impacto emocional, né? Isso. Quando nós temos algo acontece na nossa vida que nos causa um forte impacto emocional, nós necessariamente fazemos uma mudança na nossa vida. E nós não podemos negar que a pandemia
foi um forte impacto emocional na vida de todos nós. Então, muito possivelmente, fez com que muitas pessoas passassem a enxergar um sentido diferente em tudo que estavam fazendo. E passaram a reavaliar se a carreira é realmente aquilo que elas, né, aquilo que elas desejavam, ou se tudo aquilo que elas estavam fazendo para as empresas era realmente uma troca justa, né? Então, eu acredito que muitas mudanças aí no cenário empresarial vêm por conta disso. As pessoas estão selecionando. Isso. São mais seletivas aí. E está começando uma discussão de outras jornadas de trabalho, né? De menos dias de trabalho, de menos horas de trabalho, da flexibilidade de horário e da flexibilidade geográfica. Então, assim, tem muita coisa que antes a gente olhava e falava, isso é tendência, vai demorar muito para acontecer. Adiantou. Com a pandemia se adiantou. Mas aí é interessante, nós estamos no desenvolvimento de um grande negócio aqui com a doutora Júlia e sentimos essa dificuldade. As pessoas, os profissionais das áreas que nós necessitávamos, posso trabalhar de casa... não, isso acaba sendo muito puxado. Estão me exigindo muitas horas, não posso. Quer dizer, as pessoas estão mais seletivas, mas o que eu percebo também que o mercado, as empresas, elas ainda não estão prontas. O nosso sistema, né, de mercado ainda não está pronto para flexibilizar esse tipo de trabalho para os funcionários. Não está pronto. Não está pronto. Hoje ainda o empresariado ele é muito... Ele quer tutelar o funcionário. Ele tem muito medo que o funcionário não esteja trabalhando enquanto ele, né? E veja, isso é uma bobagem, porque a gente teve que forçadamente trabalhar em casa e as empresas continuaram. E os profissionais passaram a trabalhar muito mais. A gente tem, assim, o que a gente percebe é que a gente trabalhou muito mais na pandemia do que trabalhava num ritmo normal. Mas... de uma maneira diferente, entende? Então a questão aqui não é nem assim, eu não quero trabalhar tanto. A questão é, puxa, eu posso trabalhar mais perto da minha família, num contexto mais confortável dentro da minha casa, entende? Eu posso flexibilizar, na empresa é aquela coisa, se você está das 8 às 18, se você não tem o que fazer... você fica ali sem fazer nada. Você é obrigado a ficar ali sem fazer nada, né? E se a gente estava em casa, aquele era um momento em que a gente ia fazer qualquer coisa, ia levar o cachorro para passear, ia lavar uma louça, ia atender um filho. Então, assim, essa liberdade do ser humano que a gente teve, assim, e você vê que é um paradoxo, né? Porque a gente ficou preso, mas aí a gente passou a ter uma liberdade individual de agir como a gente queria. É uma liberdade diferente. É uma liberdade diferente que nós não havíamos experimentado. Agora, as leis ainda amarram. Precisaria de uma reforma muito grande, né? Porque toda a lei trabalhista, por exemplo, CLT. A maioria do trabalhador brasileiro é CLT, né? Ainda. E a CLT ela foi feita para isso. Para o cara dar ali 8 horas de serviço debaixo dos olhos do 44 horas semanais. Para ele poder garantir que está trabalhando mesmo, né? Dentro de um limite de horas semanais, ou o máximo, né? Que se colocou ali. Então teria que haver uma reforma e essa reforma flexibilizar mesmo. A reforma já teve, né? A reforma trabalhista já teve, já flexibilizou, que levou à precarização do emprego que a gente está vendo. Mas o que acontece é assim, isso é uma questão de cultura. Não é uma questão da lei, né? Porque culturalmente os empresários eles acham que precisam fazer esse cuidado de ter essa tutela, né? A gente vai em contextos mais modernos de trabalho, que seriam dentro do contexto da startup, por exemplo, elas já não nascem mais com esse conceito. Elas já nascem com o conceito de que a pessoa vai ser mais criativa, vai ser mais produtiva se ela tiver uma rotina que está na mão dela. Então, é uma questão de cultura. A atividade permite. Agora, pensa um funcionário de um cartório. Não, existem funções que não tem como substituir. Né? Exato. Que por exemplo, no meu caso como professora, em que há um contrato de presencialidade e o aluno quer. E a gente teve muitos alunos que não conseguiram se adaptar ao contexto digital, né? Então, eu tenho uma função hoje que eu preciso estar presencial, né? Então, existem algumas funções que sim,
Mas, assim, a grande parte das funções de escritório, de funções administrativas, elas podem ser flexibilizadas. Flexibilizar. Por exemplo, tem a indústria, né? A indústria é aquilo ali, né? Vai lá dar suas horas do dia, porque a fábrica está lá, né? A máquina está lá, não tem como você levar para sua casa para você fabricar. Sim. Ou seja, um setor da sociedade poderá viver, como se diz... Dentro de uma flexibilização. Dentro de uma flexibilização. Outro não. Outro terá que... Porque alguém tem que fazer aquilo que os demais não fazem. Isso vai depender muito. Assim, dentro das indústrias a gente vai ver automação chegar e que vai eliminar todas aquelas pessoas por uma questão de tecnologia. Essas pessoas vão para onde? Vão para o serviço. Vão ensinar, vão para o serviço, para a tecnologia, porque as máquinas elas precisam ser preparadas. Mesmo que elas estejam lá, existem funções que elas não podem ser feitas se não forem por humanos, né? Quem programa a própria programação, né? Precisa ser feita por humanos. A gente tem muitas uma mudança coisas da configuração do trabalho, de muitos trabalhos, né? E mesmo nas carreiras tradicionais, vai haver uma grande mudança na forma como esses profissionais atuam por conta da automação, por conta da tecnologia, da inteligência artificial. A gente tem muitos contextos que vão mudar. Por isso que eu digo, a tecnologia passa a ser um conhecimento prévio necessário e obrigatório para todas as áreas. Exatamente. E existem ainda algumas gerações, algumas formas culturais que se recusam, né, à tecnologia, mas ela é inevitável, né? É inevitável. É inevitável. Nós temos que nos aperfeiçoar tecnologicamente. Você tem que saber um e-mail, você tem que saber ler um e-mail, você tem que saber alimentar um sistema, ler um sistema, trabalhar com uma agenda digital, né? Saber fazer uma videochamada, gostar disso, porque aquela privacidade que nós achávamos que tinha, ela também já não existe tanta, não é tão acentuada, né? Nós temos que abrir mão um pouquinho da privacidade para colocar uma câmera no rosto e falar, né? Isso é exigido. Mas vamos voltar aqui então para o teu preparo. Nós estamos falando dos contextos e a atividade da professora é justamente colocar você preparado para lidar com tudo isso, né? Porque a pessoa deve estar nos assistindo e falando assim, meu Deus... Eu quero isso, como é que eu tenho acesso a tudo isso? Eu preciso, né? Eu preciso disso, como que eu tenho acesso? Nós teremos uma mentoria, um conteúdo todo especial com a professora, disponibilizado de alto nível, para ajudar você a se contextualizar nesse mundo, né, professora? Isso. Eu tenho a formação da gestão de carreira, né, que é uma formação mais robusta, que é a formação em que a gente vai trabalhar aí todas essas etapas de planejamento, de preparação do profissional. Só que, além da preparação da estratégia de carreira, a gente tem também toda a preparação das skills que são necessárias para que a pessoa coloque esse plano exatamente em prática, né? Então, é o que eu sempre digo, não adianta nada a gente montar um plano, montar uma estratégia, mas essa pessoa não estar preparada emocionalmente, por exemplo, para empreender aquilo que foi decidido. Ou essa pessoa não conseguir gerenciar a si mesmo, né, fazer um processo em que ela consiga ser produtiva para entregar aquilo que ela precisa entregar. Então, nós temos ali a questão de pensar na carreira e, além disso, tem as skills que a gente tem que ir aprimorando para que a gente consiga implementar tudo isso que foi colocado na carreira. Dentro desse processo, há uma identificação de realmente se a pessoa... ela nasceu para aquilo, porque vamos exemplificar, eu quero ser um administrador, só que eu não tenho nenhuma habilidade de administrador. Há essa identificação de repente você falar, olha, eu acho que esse não é o caminho para você, o caminho de repente você se daria melhor fazendo isso. É que assim, existem aptidões. Né? Existem pessoas que têm maiores aptidões para determinados trabalhos, mas a habilidade técnica para qualquer trabalho todo mundo tem. Né? Basta você estudar, basta você... Pode adquiri-la. Adquiri-la, exatamente. Então, assim, eu não acho muito que as pessoas nascem com um dom.
O dom, ele é diferente da potência, entende? Muito bem. Isso é uma coisa interessante, assim. O dom seria esta habilidade inata para alguma coisa, né? A potência é algo que Você aperfeiçoa. E é algo que é da sua chama. Então, assim, às vezes eu na mentoria eu percebo sim que a pessoa racionalmente gostaria de ir para um lado, mas a potência dela indica que é outra coisa. Muito legal. Entende? Isso é muito legal. E aí, qual que é a diferenciação, né? É a dor. A dor é sempre um sintoma. Quando eu me imagino fazendo algo e aquilo me causa qualquer tipo de desconforto, aquilo está contra a minha potência. Então é muito fácil da gente perceber, né? Então às vezes as pessoas olham para o mercado e dizem assim, vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Só que na execução daquilo, a pessoa fica muito desconfortável. Ou porque ela não concorda, ou porque ela não gosta das coisas que têm que ser feitas para aquela função, né? Então, ela não vai ser uma excelente profissional e ela não vai ganhar tanto dinheiro como ela gostaria se ela tivesse ido atrás daquilo que é a potência dela. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente descobre a nossa potência, a chance da gente crescer na carreira é muito maior do que a gente olhar para o mercado, focar no mercado e querer se encaixar lá. Entende? Muitas vezes as pessoas que escolhem olhando para o mercado, elas não performam bem e elas não ganham tudo aquilo que estava prometido. Gostariam. Baseado no que os pais, de repente, filho, você tem que ser um dentista igual o pai eu quero que você siga. Ou porque o mercado está pagando bem. Toque a minha clínica, ou estão pagando muito bem. Hoje em dia virou moda ser coach, né? Estão pagando muito bem o coach. Eu vou ser coach, mas Não é mais moda. Agora é ser gestor de tráfego. Eu sou gestor de tráfego. Mas a sua potência está em vendas. A tua potência é vender. Isso. Então, entender isso, eu acho que é um divisor de águas. Você entender essa diferença do que é o que dá dinheiro e o que vai fazer você ganhar dinheiro com a sua potencialidade. Exatamente. É um divisor de águas. Porque, assim, a garantia não existe em nenhuma área. Se a gente for falar assim, esta área dá muito dinheiro, isso é tão flexível. Tão vago, né, também? Isso é tão mutante, né? Então, assim, quando eu me formei, publicidade era a profissão mais procurada, era o auge. Então, assim, o mercado, ele faz essa flutuação. E veja, eu vou escolher algo para eu fazer em cima da flutuação do mercado, eu vou ficar maluca. E na vida dos outros, né? Exato. E aí eu não vou ter uma consistência na minha trajetória. Porque eu vou ficar o tempo todo respondendo ao mercado, entende? E eu tenho que responder a mim. Eu tenho que responder ao que eu quero para minha vida. Então, assim, uma das formas da gente, né, ter muita clareza do que a gente quer é entender o estilo de vida que a gente quer levar. Porque cada profissão nos dá um estilo de vida. E aqui eu não estou falando da questão financeira, né? Que o retorno que ele dá. Mas assim, é um estilo de vida no fazer. Então, se eu sou, por exemplo, uma médica, né? Dentro do meu contexto profissional, pode ser que eu tenha que ter um estilo de vida onde eu vou fazer plantões à noite, vamos supor. E vamos supor que eu sou uma pessoa que não gosto de trabalhar à noite. Não consigo trabalhar à noite, entende? Então, todo esse processo é um processo de adaptação com aquilo que você quer e com aquilo que a carreira vai oferece. Exatamente. Então, quando a gente estuda o estilo de vida de uma determinada carreira, a gente pode olhar e falar, puxa, não é o estilo de vida que eu almejo para mim. Não é o estilo de vida que eu gostaria de ter. Entende? Então existem várias formas da gente fazer esse mapeamento. Então não devemos olhar só pelo resultado financeiro. Não. Acho que a primeira resultado financeiro é consequência. A primeira coisa a ser observada é o estilo de vida. Será que aquilo vai proporcionar realmente uma qualidade de vida, uma coisa que eu gosto, que eu consigo dar conta, né? Eu acho que o resultado financeiro é uma consequência de uma estratégia bem elaborada.
Porque a gente também não pode dizer que, se eu fizer o que eu gosto, eu vou dar certo. Vou fazer miçanga, vou fazer miçanga na praça. Pode ser que você fique milionário fazendo miçanga na praça, se você tiver uma estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Não é só porque você gosta. Eu acredito que todas as profissões, funções, carreiras podem ganhar o dinheiro que desejam. Com estratégia. Com a estratégia correta. Com a estratégia. Esse é o pulo do gato. A estratégia correta. O pulo correto é a estratégia correta. Estratégia. Porque assim, você fazer só porque você gosta e não conseguir cobrar e não ter clareza do valor que você tem e não saber prospectar cliente, não vai dar certo. É uma infantilidade, né? Exato. Aí é uma coisa bem infantil de... eu quero só comer doce, entendeu? Eu só faço o que eu gosto. Exato, eu trabalho com o que eu amo, né? E é importante a gente trabalhar com o que a gente ama. Na verdade, o que eu acho que é importante é a gente amar com o que a gente trabalha. Eu acho que esse é o mais importante do que trabalhar com o que ama, e é completamente diferente, né? E muitas vezes aquilo que eu amo... Olha, genial. É completamente diferente. É completamente diferente. E muitas vezes aquilo que eu amo, mas não para trabalho. Exato. Muitas vezes eu amo andar de bicicleta. Exato. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, posso transformar meu hobby numa carreira? Talvez não. Porque talvez você vai ter uma carreira mal sucedida e vai perder algo que te dava muito prazer, que é o seu hobby. Muito legal, né? Muito legal. Então, assim, não é todo hobby que pode virar carreira, não é todo hobby que pode virar profissão. Não é porque você gosta de fazer algo com muito prazer que aquilo pode te dar dinheiro. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Cara, o professor, você está trazendo uma verdade, um tapa na cara agora. Arrancando uma neura total. Uma neura total. Eu só faço o que uma neura gigante. E tem que dar... Daí a gente força, né? Tem que dar resultado e muda e culpa o mercado, culpa o patrão, culpa o familiar, o cônjuge. E na verdade você não teve uma estratégia para desenvolver aquilo. Você está colocando os ovos no cesto errado. Exato. Então, ter a clareza da estratégia que você vai usar para fazer aquilo que você está fazendo dar certo, dar o dinheiro que você quer. E aí também isso é muito relativo, né? Porque quando a gente fala sucesso, o que é sucesso para mim não é sucesso. Não é sucesso para mim, não é para o Shimon. Exato. O conceito de sucesso, ele é diferente de indivíduo para indivíduo. Exato. E aí tá tudo bem você ter o seu conceito de sucesso. O seu conceito de sucesso pode ser você ganhar muito dinheiro, você andar de carrão, você ter uma casa milionária. Como o seu conceito de sucesso pode ser morar na praia, mais tranquilo, ter uma vida mais leve, né? Que não seja da correria do corporativo, por exemplo. Então, assim, o teu conceito de sucesso é que vai determinar a estratégia. E ele é só teu. Então começa por aí. E é por isso que a estratégia também é só tua. Você tem que saber uma estratégia específica para aquilo que você quer dentro do seu parâmetro de sucesso. Porque cada um de nós é um pequeno universo. Né? Com as nossas dificuldades, com a nossa cultura, com os nossos problemas, com a nossa forma de ver o mundo, com os nossos gostos peculiares. E só que nada disso é levado em conta na hora de você escolher algo que vai te ajudar no seu sustento. Nada disso. Né? Nós vamos pelo que os outros falam, pelo que nós vemos na televisão. Tá dando dinheiro fazer tráfico. Isso. Né? Tá dando dinheiro. Mas sem compreender que uma pessoa capaz de fazer tráfego, capaz de ser gestor de tráfego, precisa ser uma pessoa absolutamente detalhista, uma pessoa com qualidades, com habilidades e não qualidades, com habilidades muito distintas e muito específicas. E vamos todos fazer tráfego. Aí pronto. E até assim, a habilidade eu posso adquirir. O grande problema é, eu estou disposta a passar o tempo todo na frente do computador fazendo análise de dados? Sem chance, com a minha personalidade, sem chance. Eu, por exemplo, não conseguiria. Não. Então, é isso que eu digo do É impossível para determinadas personalidades, é praticamente impossível, vai adoecer. Vai adoecer, não vai gostar, não vai curtir, adoecer. Entendeu? Então, assim, a habilidade de qualquer profissão eu posso adquirir. A grande questão é, eu quero ficar fazendo aquilo que aquela profissão me oferece, aquilo combina com o que eu desejo para o meu estilo de vida. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não gosto de ter rotina. Eu gosto de ter uma rotina estruturada, mas eu gosto que cada dia seja diferente. Por isso que eu dou aula.
Porque cada aula que eu entro é uma coisa diferente. Se eu der 6 aulas, a mesma aula durante a semana para 6 turmas diferentes, eu vou ter Serão 6 aulas diferentes. Entende? Eu tenho ali uma rotina estruturada, que eu sei para que sala eu tenho que ir, eu sei o que eu tenho que fazer todos os dias de manhã. Mas a essência não. A essência do trabalho vai me trazer coisa nova todos os dias. Isso sou eu. Eu não gosto da previsibilidade. Eu não gosto de ficar ali naquela coisa engessada. Por isso, eu acabei saindo do corporativo. Então, determinadas profissões não te fariam feliz. Poderiam te dar muito dinheiro. Muitas profissões não me fariam feliz. E muito provavelmente você não seria produtiva nelas. Não seria, exatamente. Aí a gente chega na questão da produtividade, porque a produtividade... Que é um outro conceito que você trabalha, a produtividade orgânica. Isso, a produtividade orgânica, né? Porque as pessoas têm o conceito de que produtividade é fazer coisas. E produtividade é um estado emocional. Eu sou produtivo se eu estou num estado emocional que me permita desempenhar. Olha a outra neura. Equilíbrio, né? Olha outra neura. Não é, olha outra neura. Não é como a gente pensa. Veja, isso tem que ser ensinado definitivamente tem que ser ensinado. As pessoas acreditam assim, porque eu faço um monte de coisa, porque eu tenho muitas tarefas, eu sou produtivo. Eu sou produtivo. Você não está sendo produtivo. Você está sendo ocupado. Você está ocupado. Como os coreanos. Exatamente. Que isso está uma discussão na Coreia nesse momento, né? Da questão da ocupação, das pessoas estarem sempre ocupadas e não produtivas. Na Coreia, hoje, existe um conflito entre os ocidentais, quando executivos ocidentais são contratados para irem para a Coreia, porque na Coreia eles trabalham muito tempo, e é comum eles trabalharem 16 horas por dia, e é desrespeitoso você não sair para beber com o seu chefe depois do trabalho. E quando os executivos vão do Brasil, dos Estados Unidos, eles chegam lá e eles trabalham 8 horas por dia e são altamente produtivos. E vão embora. Eles não estão ocupados, eles são produtivos. Então, isso tem feito, o fato deles permanecerem 16 horas improdutivas no trabalho, tem feito com que profissionais brilhantes do Ocidente não queiram mais ir para a Coreia, independente do salário que lá seja ofertado. Olha só, que coisa interessante. Então, assim, a questão da produtividade, ela tem muito a ver com isso, né? Com o nosso estado emocional executando ou desempenhando alguma questão. Então, quando eu não gosto da minha rotina, quando eu não gosto do que eu faço, eu não vou ser produtiva. Então, não adianta, por exemplo, as pessoas que não gostam de acordar cedo. Nós temos aí alguns gurus batendo, acorda às 5 da manhã, acorda às 5 da manhã, acorda às 5 da manhã. Eu acordo às 5 da manhã, eu levanto às 5 da manhã todos os dias. Mas porque para mim é prazeroso. É bom pra você. É bom para mim. Eu gosto, para mim é prazeroso. Eu levanto às 5 da manhã, eu levanto e o meu dia é produtivo por conta disso, me faz muito bem. Mas tem pessoas que não. Não. O que é comprovado... Então, quando essas pessoas vão seguir em função de um guru desses, não significa que eles vão produzir. Exatamente. O que é comprovado é que se a gente tiver uma rotina matinal boa, que pode ser de 5 minutinhos de você realinhar, de você perceber o teu corpo, de você fazer uma respiração de manhã, esse início do dia, ele melhora consideravelmente a sua produtividade ao longo do dia. E não importa a hora que você levanta. É a sua primeira hora. É a sua primeira hora. Então, assim, se na sua primeira hora você já se grudou no celular, você já foi para as redes, você não teve nem tempo de tomar aquele café tranquilo, já pulou um monte de e-mail, você já entrou ali num processo emocional de tensão. E, gente, você acabou de acordar. E você já está 16, né? Então, veja, desde 2016 as pessoas estão postando diariamente, fazendo o contexto, né, da comunicação. E aí, um momento, você vai ter o retorno. Sim. Porque tem estratégia. Claro. E tudo que tem uma estratégia bem estruturada vai dar retorno. Vai dar retorno. Então, nós não vivemos naquele mundo da Disney que os nossos avós, nossos pais... diziam, estude, tudo vai dar certo. Não. Os relacionamentos também não são assim, né? Precisamos ter estratégia, não basta apenas você ter uma ideia ou vontade.
né? Se vontade bastasse, todo mundo estaria, né, realizado. E entendermos que existem coisas que não são reais. Coisas que nos são apresentadas diariamente, que nós carregamos um mundo inteiro aqui nesse aparelhinho, mas que 90% do que está aqui não é real. Não é real. Né? E uma percepção que eu tenho é que as pessoas, os alunos, quando escolhem uma faculdade, né, e no Brasil isso muito cedo, né, eles não têm noção do que é a realidade daquela profissão. Exatamente. E aí quando eles começam a ter contato com o dia a dia, com, né, o que faz de verdade, com a prática, porque ainda é uma visão muito romântica das profissões. Sim, né? exato. E daí fica aquela dança das cadeiras, a gente tava falando isso ali no almoço, né? Aí eu mudo de curso, não era isso que eu queria, não foi isso que eu gostei, daí eu mudo de curso, Eu tenho alunos que são estudantes profissionais, porque eles não conseguem chegar no cerne daquilo que a profissão faz para verificar se a verdade daquela profissão combina com a verdade que eles têm, né? Imaginou? Então esse é um processo de orientação, na verdade, né? Então é a mesma coisa com a questão da rede social, não é verdade. E a gente precisa ter clareza de que a vida real, isso aqui que nós vivemos aqui, isto é verdade. E que para ela ser boa depende apenas de nós. Depende de um contexto interno, sim, né? E que a gente tem que ir atrás. A palavra, então, dessa conversa que nós tivemos aqui, o conceito da palavra é estratégia? Seria estratégia ou seria outra? Eu ressalto muito, carreira é estratégia. Você não pode se preparar quando algo vai acontecer. Você tem que saber antes, né? Aí você fala assim, puxa, Evelyn, mas e como que a gente se previne num cenário de tanta mudança, num cenário de tanta complexidade que a gente está hoje, né? A gente vai tateando as hipóteses. E a gente vai observando como as coisas vão acontecendo. Quando eu comecei a estudar soft skill, ninguém falava sobre isso, ninguém sabia disso. Eu comecei em 2012 a falar sobre isso. 10 anos atrás eu comecei a estudar sobre esse assunto. Quando eu cheguei na universidade, que a universidade estava precisando já de profissionais capacitados para trabalhar isso dentro de sala de aula, eu já estava pronta. Entende? De uma coisa que não se falava antes na universidade. Você não saiu correndo. Não saí correndo, exato. E eu comecei isso de uma forma muito instintiva. Não foi estratégia, não, gente. Foi muito instintivo. Porque quando eu me tornei empreendedora... Foi instintivo, mas você fez a estratégia para isso. Porque quando eu me tornei empreendedora, eu percebi que eu não tinha soft skills. E aí eu comecei a estudar sobre isso. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a estudar o contexto educacional de outros países e de perceber que isso ia chegar, entende? Eu comecei a ver todos os currículos de grandes escolas de outros países que estavam mais adiantados nesse contexto e todas elas implementando a soft skill, implementando a questão do currículo por competência, o currículo por projetos, né? Que era todo um contexto, todo um contexto diferente a gente trabalhar a educação. E eu olhei aquilo e eu falei, gente, isso vai chegar aqui. Não tem como, isso vai chegar, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. E chegou. E chegou. Chegou. E aqui está. Hoje nós conversamos então com a professora Evelyn, né? Foi um prazer recebê-la aqui. Eu acho que foi um dos grandes bate-papos que nós fizemos aqui nesse programa de alto nível, né, doutora Júlia? E para nós foi uma alegria recebê-la aqui. Eu acredito que o nosso telespectador aproveitou esses momentos, essa conversa deliciosa. Nós poderíamos passar aqui mais 2 horas batendo papo. Isso. Mas você pode continuar acompanhando nas redes sociais da professora, né? Você quer falar a sua rede? O meu Instagram é Potencialize Sua Potência, olha né? Que só, foi justamente que o que a gente começou falando aqui. Então, quem quiser me acompanhar, lá eu falo de carreira e falo de soft skills, né? Então, me acompanha lá. Eu tenho o meu canal no YouTube também, mas que ainda está sendo reestruturado. Mas me acompanha no Instagram, que lá tem todas as informações sobre carreira e soft skills. E procure um mentor. Procure um mentor. Procure um mentor que ele vai te colocar aonde você deve estar. Ele vai te ajudar, ele vai ajudá-lo a estruturar a sua vida para que você conquiste aquilo que está buscando. Exatamente. Né? E a professora é uma mentora,
do Grupo Masal Academy, que estará disponibilizando todo esse conhecimento precioso em mentorias muito especiais. Fique atento também às redes sociais. Um abraço a você e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.